Olá, queridos, tudo ótimo? Começando aqui nosso podcast Brutalmente. E no episódio de hoje eu vou falar de um assunto que impacta muitos homens, de um assunto que impacta muitas mulheres. Vou falar de um assunto que é responsável por, digamos assim, pelos maiores medos que muita gente que sofre de ansiedade ou que não sofre de ansiedade tem, como o medo de não conseguir, como o medo do novo, como a dificuldade de implementar ações, de ser um implementador, como a dificuldade de lidar com pessoas estranhas, como lidar com conflito, dizer não para as pessoas, de prosperar na vida. O assunto de hoje é de suma importância para aquelas pessoas que têm algum tipo de problema com o pai. A gente vai falar hoje sobre carência paternal. É um dos assuntos mais pedidos por vocês que me seguem lá no Instagram, que são inscritos aqui no YouTube. E é um dos assuntos mais importantes que eu diria quando a gente fala de reconstrução pessoal. Então vem comigo que esse episódio vai ser brutal. Então se você não é inscrito ainda no meu canal, aproveita e se inscreve no canal aqui embaixo. Você tem um botãozinho para você se inscrever. Você pode compartilhar esse episódio aqui com outras pessoas que possa tá precisando desse assunto aqui. Se você está me ouvindo em uma das plataformas como a Spotify, você pode me seguir aí no Spotify para poder acompanhar outros episódios e conteúdos aqui. Eu sou Cleiton Costa e nos últimos anos, digamos assim, eu venho ajudando pessoas que passam por esse tipo de problema. Sofrem emocionalmente pela ausência do pai ou por problemas com o pai. E esse foi um desafio pessoal na minha vida pessoal. Eu carreguei durante muito tempo a carência paternal e eu descobri que era uma das raízes que estava por trás das minhas crises de pânico há 12 anos atrás. E a gente vai falar muito sobre essa relação entre problemas com o pai e crises de ansiedade e problemas emocionais. E para a gente começar o episódio aqui, o que eu preparei hoje? Eu preparei algumas perguntas que muitos de vocês enviaram para mim. Muita gente me perguntou muitas questões. Trouxe aqui algumas histórias de pessoas que eu já atendi, alunos que já passaram por algum tipo de programa meu, e vocês vão poder aprender num nível muito profundo sobre essa relação entre papai e você. Independente de você seja mulher ou homem, a relação com o pai tem uma sua importância na nossa vida. Só que para a gente começar o nosso episódio de hoje, vou até colocar um tempo aqui para eu me guiar aqui. Começando o nosso episódio de hoje, eu queria que você ficasse presente agora, queria que você separasse um caderninho para você, um caderninho com uma canetinha, e fosse anotando aquela chave de aprendizado, aquilo ali que, de alguma forma ou de outra, vai te ajudar a mudar a sua mentalidade. E uma pessoa me escreveu e falou o seguinte, a pessoa falou assim, poxa, Cleiton, quando eu era pequeno, eu passei por muitas situações em que eu via meu pai brigando com a minha mãe. Meu pai vivia brigando com a minha mãe, Cleiton. E eu era pequeno, ficava olhando aquela situação ali e ficava com muito medo. Só que eu não conseguia expressar o meu medo. Eu ficava só ali calado. Eu tinha muito medo de meu pai ir embora. Tinha muito medo de meu pai se separar da minha mãe. Às vezes eu tinha muito medo de ver meu pai agredindo a minha mãe. E às vezes isso acontecia. Agressões verbais, agressões muitas vezes por meio de palavrões. Até que um dia eles se separaram e meu pai se foi. Quando ele se foi, eu carreguei um sentimento muito grande dentro de mim, de raiva, de abandono. Ele arrumou outra família. E quando ele arrumou outra família, ele começou a dar atenção aos novos filhos, os filhos do segundo casamento. E aquilo só me fazia me sentir mais rejeitado, Cleiton. E quando ele falou isso, ele escreveu assim: quanto mais eu tentava me aproximar do meu pai, mais eu me sentia distante, porque eu carregava uma crença de que o meu pai não me amava. Olha que interessante. Essa história desse seguidor, ela se conecta com várias histórias de pessoas que têm algum tipo de problemas em se conectar com a emoção do papai, se conectar com o pai. E eu vivi isso na minha vida por muito tempo e vou contar um pouco da minha história ao longo desse episódio. Mas antes de a gente falar de carência paternal, o que é interessante entender? É interessante entender o seguinte: o que é carência paternal? O que é, como a gente identificar se a gente sente, se a gente tem essa raiz da carência paternal?
Primeiro ponto é o seguinte: a carência paternal é a desconexão entre o seu amor e o amor do seu pai. Todos nós precisamos receber amor das duas fontes da nossa vida, dos dois pilares da vida, dois pilares de autoconfiança, que é o amor da mãe e o amor do pai. Quando, por algum motivo, e a gente vai aprender nesse episódio de hoje, falar muito sobre isso, esse amor do pai, ele não entra no nosso coração, ele é desconectado da gente, a gente tem consequências, a gente vai sofrer consequências na nossa vida. Então eu queria que você entendesse o seguinte: imagine um prédio. Então imagine um prédio da autoconfiança. E esse prédio, um grande edifício, tem dois pilares. Um dos pilares de autoconfiança é a energia do pai. O outro pilar é a energia da mãe. Nesse episódio eu vou falar de um dos pilares, a energia do pai. E a energia do pai, a gente pode também falar da energia do masculino. Toda vez que eu falar energia do masculino, na verdade eu estou me referindo à energia do pai que flui dentro de você. Mesmo que você seja mulher, você também tem energia do masculino dentro de você, você precisa dessa energia para realizar algumas coisas na sua vida que você vai aprender. Então, carência paternal é todas as vezes que a gente perde a conexão com a nossa fonte paterna. Pode ser que você já tenha perdido essa conexão desde a barriga da sua mãe, porque você não conheceu seu pai. Pode ser que você tenha perdido ao longo da vida. E você vai entender como é que isso acontece. Então, às vezes, esse seguidor que me escreveu com a história dele, ele talvez esteja acreditando que o pai realmente não ama. A pessoa carrega a crença e diz: poxa, meu pai não me ama, Cleiton. Meu pai não interessa o que eu faço, eu não sinto que eu sou amado pelo meu pai. A carência paternal, ela tem uma característica que é o seguinte: a pessoa que tem a carência paternal, ela se esforça muitas vezes para se aproximar do pai e não consegue. E às vezes, por mais que o pai, às vezes, depois da fase adulta, tenta se aproximar do filho, não importa o que ele faça, ele não se sente plenamente amado. É como se fosse um buraco que você tenta pegar, mas não consegue. Imagina um buraco transparente que você tenta pegar, mas não consegue. Carência paternal é uma sensação de desproteção quando você está passando por um estresse, por exemplo. Está passando por um desafio pessoal. Quando você está passando por um desafio pessoal, você vai precisar desses dois pilares da autoconfiança. O pilar do masculino e o pilar do feminino. O pilar do pai e o pilar da mãe. E aí, como eu não tenho um dos pilares, eu vou me sentir pendendo. E aí são aquelas situações de pessoas que eu recebo aqui no consultório que chegam com crises de ansiedade diante de certas situações da vida. Ah, Cleiton, comecei meu ataque de pânico, ou minhas crises de ansiedade começaram quando meu relacionamento terminou, Cleiton. Muitas mulheres chegam com esse transbordar do copo, com esse gatilho, término do relacionamento. Você vai entender nesse episódio por que isso acontece. Às vezes a pessoa fala assim: poxa, Cleiton, ou eu comecei a ter crise de ansiedade quando eu passei por muita pressão financeira. Comecei a ter crise de ansiedade quando eu perdi meu emprego, ou quando eu estava com uma demanda no trabalho muito forte, muita pressão no trabalho. Comecei a ter ansiedade. Poxa, Cleiton, eu estava passando por um momento da minha vida com muito estresse e eu comecei a ter problemas de pele. E comecei a me sentir mais ansioso. Comecei a despertar medos que eu não tinha, comecei a não conseguir dormir. Então eu entendo o seguinte: a figura dentro da gente, do amor do pai, é essa figura da força, da proteção e da ação. Quando a gente não tem essa figura dentro da gente bem resolvida, todas as vezes que a gente for pressionado, colocado sob pressão, a gente vai se sentir desprotegido. Só que muitas vezes a gente não sabe disso. Nós estamos inconscientes daquilo que a gente carrega dentro de si. E aí, o corpo vai sinalizar pra gente o que falta dentro. E no caso, o corpo físico vai sinalizar com o aumento da ansiedade, com sintomas físicos no corpo físico, muitas vezes com descamação da pele, muitas vezes com problemas de pele, muitas vezes com queda de cabelo, muitas vezes com insônia, muitas vezes com pensamentos negativos, com medos, com dor de estômago, dores na coluna, porque eu não aguento o peso que eu carrego hoje das minhas responsabilidades. É como se você estivesse pela metade. Uma pessoa que carrega carência paternal, ela vai desenvolver padrões de insegurança. Então ela
era para ser uma pessoa mais confiante, mas ela não é. Às vezes essa pessoa desenvolve um padrão de insegurança tão grande que pode, em alguns casos, ela desenvolver medos fóbicos, como, por exemplo, medo de dirigir. Eu já atendi pessoas, homens, que tentaram tirar a carteira várias vezes. Uma pessoa inteligente, graduada, estudada, mas não conseguia tirar uma simples carteira de motorista. Por quê? Porque quando chegava na hora de dirigir, começava a se tremer, a ansiedade elevava, a mente fica confusa, a pessoa não consegue coordenar o raciocínio no momento do teste e aí não consegue passar. Hoje a pessoa até passa e tira a carteira de motorista, mas não consegue dirigir. E muitas mulheres e homens que enfrentam esse problema passaram por situações adversas na infância, que foi nesse momento, nessa situação que essa pessoa passou, que foi quebrado o vínculo com o pai. Então, por exemplo, vários clientes que eu atendi que tinham problemas para dirigir são pessoas que, na infância, passaram pela separação. E naquele momento a mente criou um padrão de abandono quando o pai se foi. Algumas pessoas viram o pai machucando a mãe, viram um pai agressivo com a mãe, e aí criou uma raiva em relação ao pai. Então, quando você tem raiva em relação ao pai, você tira o pai dentro de você, aí vira uma pessoa com uma desproteção, sem essa energia do masculino. Então, quando você analisa os padrões de pessoas que têm medo de dirigir, por exemplo, padrões de insegurança, medo de fazer coisas sozinho, medo de fazer o novo, de ir para a vida, de prosperar na vida, muitas vezes medo de fazer coisas como, por exemplo, falar em público, se posicionar, dizer não, ser uma pessoa que saiba lidar com as críticas, com os conflitos da vida. Essas pessoas desenvolvem esses medos, mas quando você analisa a causa, há sempre lá, na infância, normalmente, problemas em relação ao papai. Então, o amor do pai, para que serve então, Cleiton, o amor do pai? O amor do pai serve para trazer confiança para a gente. Confiança. E não só o amor do pai serve para trazer confiança para a gente. Confiança. E não só confiança, mas a energia da ação. A energia da ação e da implementação. Então, se você é o tipo de pessoa que não consegue implementar coisas, que não consegue entrar em ação, que vive procrastinando de maneira massiva, que tem muita dificuldade em tirar coisas do papel, provavelmente você está com baixa energia do masculino e é necessário recuperar essa energia, para que você leve sua energia de ação, sua capacidade de implementação. Tem muitas pessoas que foram meus alunos, por exemplo, que passaram pelo processo de tratar essas raízes. Essas pessoas eram procrastinadores massivos e depois se tornaram grandes implementadores, pessoas de ação. Muitas pessoas que eu conheci na minha vida, que eram referências para mim em capacidade de execução, que eu via como uma pessoa realizadora, eu tinha essa pessoa é uma pessoa realizadora. Eu vejo ela botando os projetos para fora, eu vejo essa pessoa crescendo. Quando eu conhecia a história dessa pessoa, ela passou por um processo de ressignificação e reconstrução da relação com o pai. Então ela sofreu coisas que até eu sofri também em relação, na minha infância, em relação ao meu pai, e ela se tornou uma pessoa realizadora, uma pessoa confiante, uma pessoa que ela sabe se posicionar, uma pessoa de ação, uma pessoa muito segura, venceu medos. Mas olha que interessante, por que eu estou falando isso? Porque eu vou trazer algumas situações aqui e eu quero que você entenda que isso tem jeito. Não é uma coisa que, Cleiton, eu carrego isso há muito tempo. Não interessa o tempo. Existem formas de você reconstruir isso. O autoconhecimento é um processo de reconstrução. E eu vou falar exatamente como esse processo começa. Mas é para você guardar dentro de você a questão de sim, você pode recuperar a relação com seu pai. E essa desconexão, como é que eu vou perder, Cleiton, a ligação que eu tenho com meu pai, o amor que eu sinto pelo meu pai? Que momento, bum, isso é perdido dentro de mim. Isso acontece quando existe alguma emoção negativa em relação ao seu pai. Toda vez que aparecer medo, poxa, eu tenho muito medo do meu pai. Raiva, tô muita raiva do meu pai. Culpa, eu me sinto culpado em relação a ele. Triste, eu me sinto triste em relação ao meu pai. Você repulsa o nojo, tenho nojo do meu pai, não quero que ele chegue nem perto de mim. Você vai
entrar na zona da carência emocional. Você vai entrar naquele espaço chamado buraco, aquele buraco chamado carência emocional. Porque as emoções negativas afastam a gente daquilo que a gente considera ruim. As emoções negativas têm a função de proteger a gente do risco, daquilo que seria um risco pra gente. Então, quando eu digo assim, eu tenho medo do meu pai, a mente faz assim, então bora se afastar dele. Eu tenho raiva do meu pai, a mente diz assim, bora se afastar do papai. E por que isso acontece? Antes de a gente falar sobre por que essas emoções negativas nascem dentro da mente, você precisa entender quais são as consequências da carência paternal para a vida de um adulto. E para entender isso, eu queria que você pensasse o seguinte, ó. Queria que você pensasse assim. Imagina que a completude, ou seja, o todo, seria o amor. Então imagina um círculo todo preenchido. Esse círculo preenchido seria o amor próprio, o amor preenchido, o amor próprio, o amor interior. Mas imagina que eu tiro uma parte desse círculo e fica um buraquinho naquele círculo ali. Então, dentro de um círculo perfeito tem um buraquinho ali, uma manchinha. Aquela manchinha é a ausência de um amor que deveria estar lá. No caso, a ausência do amor do pai. Só que para a mente humana, ela não consegue sobreviver sem o amor e a completude. Todo ser humano carece, ou seja, precisa de amor de pai e amor de mãe. Todo ele. E aqueles que lutam contra isso, acreditando que não precisam, sofrem. Só que quando existe um buraco chamado carência, e eu carrego isso dentro de mim, o que a mente faz para proteger a gente, para que a gente sobreviva? A mente faz o quê? A mente vai procurar completar aquilo que falta. Como a gente completa, Cleiton, aquilo que falta? Por meio dos vícios emocionais. Olha que coisa interessante. Então, Cleiton, você está falando assim para mim, eu não consigo ver se o amor do meu pai. Não consegue. E se eu não tratar, significa o quê? Significa que eu vou compensar isso com outras coisas. E como a gente inicia as compensações? Por meio dos vícios emocionais. Então, vício emocional é tudo aquilo que você faz com uma certa frequência e está te prejudicando. Então, eu vou dar alguns exemplos. Qual é a consequência, que é o mais impactante, da carência paternal no relacionamento? É mais ou menos assim, ó. Se falta amor de pai, eu vou compensar. Na hora que eu vou me relacionar com outra pessoa, então imagina uma mulher que carrega a carência paternal. Na hora que ela vai escolher um marido, ela vai procurar colocar o marido nessa posição, na posição de pai dela, para que ela compense aquilo que está faltando dentro dela. E quando eu coloco uma mulher na posição de pai, um homem na posição de pai, quem vai ficar na posição de filha? Você. Você se coloca na posição de filha e coloca seu marido na posição de pai. Naquele momento, aquele casamento vai ter um desequilíbrio, vai ter uma distorção ali. Naquele momento, vai existir uma quebra da ordem de troca entre um homem e uma mulher. Qual a ordem natural de troca, Cleito? Dar e receber em equilíbrio. Naquele momento, o que vai acontecer? Eu tenho um marido atuando como se fosse pai e eu tenho uma mulher recebendo amor como se filha fosse. E aí tem as relações abusivas. Eu tenho relações baseadas no controle, no ciúme, na desconfiança. Uma relação em que a filha muitas vezes vai ficar dependente do pai. É aquela mulher que depende de tudo pro marido. Eu preciso do meu marido para dirigir, eu preciso do meu marido para me levar nos lugares, eu preciso do meu marido para me ajudar a bancar minhas contas. A mulher não consegue, muitas vezes, independência emocional. E até ela trabalha, às vezes. É uma mulher inteligente. Já atendi muitas mulheres que tinham uma posição social bacana já, trabalham, mas elas sabem que aquilo ali é muito pouco para ela. Ela sabe que existe um próximo nível muito palpável para ela. Ela conhece o próprio potencial. Só que por algum motivo ela não consegue dar esse passo. Porque ela está numa zona de ansiedade, em uma zona de aprisionamento, que é a posição de filha. Então a mulher começa a progredir na carreira, começa a progredir, mas depois trava. Por quê? Porque se eu estou na posição de filha, quando chega na linha de escapar dessa posição e voltar para a posição de mulher, lado a lado com o meu homem, com o seu marido, alguma coisa acontece. É uma briga,
É um medo que vem do nada. Por que eu tô sentindo esse medo? Eu sempre fui tão corajosa. Por que eu tô sentindo isso? Porque a criança que mora dentro de você e que buscou esse amor nesse relacionamento e que está inconsciente, você não sabe disso, mas sente os efeitos, começa a sentir medo de ir para aquela zona fora daquela zona de aprisionamento ali, da relação pai e filho. E aí desperta dentro de você medos que você nem sabe que tinha ou que nunca teve. Ou medo de fazer algo novo. Medo de fazer uma ponte de carreira, por exemplo. Quantos alunos que eu já tive e quantos clientes que eu já atendi me procuravam assim, poxa, Cleiton, eu não consigo concluir minha ponte de carreira. Eu sei que eu não gosto de fazer o que eu faço, mas eu não tenho coragem de fazer, de dar esse passo. Me dá ansiedade, meu coração fica acelerado, eu fico sem dormir pensando, mas também não ajo. Porque essa pessoa está indo para uma zona de desconforto brutal emocional, mas que seria, na verdade, uma zona de crescimento e libertação para ela. Mas como eu tenho um vínculo forte com o pai, que é o marido que funciona como pai, é como se a mente dissesse: eu não posso deixar o meu pai. Porque é um amor para sempre, que é amor do meu pai, não posso deixar. Então aí você vai encontrar mulheres que estão em relacionamento abusivo, que às vezes tem até violência física nesse relacionamento. Às vezes a mulher é machucada, ela é traída, ela sabe que é traída, que foi traída, ela sabe que esse cara não é para ela, mas ela não consegue deixar. E por quê? Porque existe uma corrente que prende ela a este homem. É a corrente da dependência afetiva ou dependência emocional. Então, nos relacionamentos, a carência paternal vai gerar um padrão de dependência emocional, dependência afetiva do outro. É como se a sua mente dissesse assim, ó, não tem como a gente existir sem ele, ou não tem como a gente existir sem ela. Você vai encontrar homens que estão de cabeça baixa e curvado para uma mulher que não respeita, que é uma mulher que não é companheira, que é uma mulher que não está dividindo a vida e o fluxo da vida com ele. Está sendo ali só um entrave. É ciúme excessivo, controle brutal, desconfiança, brigas e brigas, às vezes até traição. E esse cara não consegue deixar essa mulher. Meu Deus, por que eu não consigo deixar essa mulher? Porque essa mulher completa aquilo que falta em você. Emocionalmente, ela parece com seu pai. Meu pai é agressivo, ela também é agressiva comigo. Então é o homem que ele é passivo e teve um pai agressivo. Como ele teve um pai agressivo, eu nego a agressividade em mim, porque a agressividade me trouxe dor na infância. Então eu passo a ser um homem passivo e aí vem encontrar uma mulher agressiva, uma mulher que seja igual ao pai. E aí é uma relação entre pai e filho. Tem uma mulher que tem o mesmo padrão do meu pai. E eu me coloco nessa situação e não consigo sair. Quantas pessoas nesse momento estão aprisionadas em relacionamentos desse tipo? Relacionamentos que não traz paz para tua vida, que traz perturbação. Não existe nada pior do que uma pessoa estar num relacionamento que não tem paz. Um relacionamento que não tem tranquilidade. É sempre preocupação. É sempre sem saber o que vem do outro lado. O que a pessoa vai fazer hoje? O que a pessoa vai falar hoje para mim? Fora aqueles casos em que a pessoa já te machucou, te demonstrou por várias formas, de várias formas, ela te demonstrou que ela não gosta de você, ou que ela não te valoriza, digamos, vamos botar assim, que ela não te valoriza, mas você não consegue deixar essa pessoa. Porque é uma criança que está presa a um amor falso do papai. No relacionamento, quando a pessoa rompe esse vínculo, às vezes, porque o outro rompeu, aí a pessoa às vezes vai experimentar ataques de pânico no término do relacionamento. Então isso é a explicação, por exemplo, de uma mulher que depois da separação começou a ter crise de pânico. Depois da separação, aquele homem começou a ter crise de pânico, crise de ansiedade. Por quê? Porque o rompimento daquela relação entre pai e filha ou pai e filho fez nascer e fez trazer à tona, trouxe à tona as emoções que você guardava do seu pai desde a infância. É como se aquela pessoa que estava figurando como substituto só fez tirar a tampa
da panela de pressão e colocar tudo de uma vez para fora. Então, tudo aquilo que você sentia, culpa, raiva, medo, que a gente vai falar sobre isso nesse episódio aqui, vem à tona de uma vez só quando aquela relação termina. Porque, na verdade, a dor que você sente não é pelo término do relacionamento, é pela perda de novo do papai, que talvez você já tenha perdido na infância. Quantas pessoas já atendiam ao longo dos anos? Quantos alunos já passaram por programas de treinamento, como por exemplo a Kelly, que passaram por separação na infância e sempre arrumavam homens com o mesmo padrão, homens para abandoná-la. Então ela arruma uma pessoa e a pessoa termina. Arruma uma pessoa, a pessoa termina. Ou a pessoa trai como o pai traiu a mãe. É a famosa repetição de padrão. Poxa, minha mãe foi traída pelo meu pai. Cleiton, eu só encontro homens para me trair. Meu pai era violento com minha mãe. Eu só encontro homens violentos. Meu pai era controlador, controlava a vida da minha mãe. Eu só encontro homens controladores. E por que não vai mudar esse padrão? Porque é o padrão que sua mente conhece. Então eu queria que você anotasse esse aprendizado. Você só vai poder buscar fora aquilo que você conhece dentro. Você só vai conseguir buscar fora aquilo que você conhece dentro. A mente humana, ela só vai buscar aquilo que ela já sabe o que é ela. É como se fosse assim. Imagina um cérebro zerado, sem nada. Tela azul, sem nada. Eu vou programar esse cérebro com aprendizado de coisas novas. Então a criança vai ensinar as cores, olha, amarelo, vermelho, branco, preto. E aí ela vê um cachorro amarelo. Ela não vai saber o que é um cachorro até eu dizer para ela o que é. E você, ó, aquilo é um cachorro, cachorro, uau, 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 uau. Aí ele vai lá e diz assim, uau, uau. Aí a criança começa a repetir, uau, 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 uau. Quando ela começa a aprender as cores, e provavelmente ela vai aprender o nome do cachorro antes das cores, ela vai começar a associar um aprendizado ao outro. Então, eu aprendi o que é um cachorro. É uau, 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 cachorro. Depois eu aprendi as cores. Se eu vir um cachorro na cor que eu aprendi, a criança vai dizer cachorro amarelo, cachorro vermelho, cachorro preto, cachorro branco. Porque eu sei, o cérebro sabe aquela cor e sabe aquele objeto. Isso se chama aprendizagem por associação, ou seja, a gente está sempre aprendendo aquilo que a gente já conhece e agregando valor e se associando à informação que já tem. Se o modelo que tem dentro da minha mente de relacionamento é o modelo do casamento dos meus pais e eu tenho uma carência em relação ao meu pai, a mente só conhece esse padrão. Então eu vou replicar o padrão que eu já conheço. E aí eu passo a viver meu relacionamento, a mesma história que minha mãe viveu. Só que aí vem o mais brutal. Muitas pessoas, quando estão enfrentando isso, elas não enxergam ainda isso. Porque a repetição de padrão ela é muito sutil. Ela é muito sutil. Ela é tão sutil que você nem enxerga. Você está inconsciente ali. Por isso que é necessário um processo de autoconhecimento. Quando a pessoa ela não tem autoconhecimento, ela não enxerga a repetição de padrão. E a vida vai passando, 30 anos, 40, 45, 50, 60 anos. Ela olha para trás e diz assim, meu Deus, eu tive o mesmo tipo de vida que minha mãe teve. Então imagina uma mulher independente, uma mulher que com muita energia, mulher que poxa, malha, faz exercício, trabalha, tá aí estudando para concurso talvez, ou buscando melhorar o cargo que ocupa na sua empresa, ou tá tocando um negócio aí, é um negócio próprio, que tá crescendo. E ela teve uma mãe que sofreu muito na mão de um marido. Um marido que era muito controlador, um marido que era violento. E essa raiva que ela sentia do pai, ela guardou no coração e não tratou. E aí, lá na fase adulta, ela arruma uma pessoa e se casa. E continua ali naquele ritmo de vida dela. E aos poucos, o contexto da vida vai mudando. E aos poucos, eles vão brigando por ciúme, brigando por controle, por desconfiança. E toda vez que ela brigava, ou ela briga com o marido, ela vai deixando de fazer aquilo que o marido diz para não fazer e ela vai deixando de fazer tudo aquilo que gera briga, para evitar a briga. E sem perceber, ela vai deixando de fazer coisas que ela gostava de fazer. Daqui a pouco ela deixa de malhar. Daqui a pouco ela deixa de se vestir como ela gosta. Daqui a pouco a empresa dela começa a afundar. Daqui a pouco ela para de crescer na carreira.
Daqui a pouco a individualidade dela vai indo embora. Daqui a pouco ela vai se isolando das amigas, vai ficando sem amiga, aquela mulher que tinha muitas amigas. Daqui a pouco, sem perceber, ela está em casa, sem trabalho, sem dinheiro, acima do peso, exatamente como a mãe. Isso durou anos para acontecer. Ou daqui a pouco ela está paralisada na carreira, insatisfeita com o próprio corpo, aparência, com raiva e frustrada, porque quando ela olha para trás, ela diz assim: poxa, quanto tempo eu perdi aqui, não consegui sair desse nó de controle, de brigas, e eu me tornei igual a minha mãe, frustrada na carreira. Então você vai encontrar, eu já atendi inclusive médicas que estão frustradas na carreira, empresárias que estão frustradas na carreira, servidores públicos estão frustrados na carreira, porque a frustração não é necessariamente, minha mãe não trabalhava, Cleiton, mas hoje eu me formei. A frustração, a repetição de padrão não é exatamente fazer o que sua mãe fazia. A repetição de padrão é guardar o mesmo sentimento que ela. O sentimento que minha mãe guardava, Cleiton, era o sentimento de não se sentir feliz na relação. Quantas pessoas já atendi, ou foram minhas alunas, que diziam assim, ou alunos, o sentimento que eu guardo é de não me sentir feliz, plenamente feliz, sabe, Cleiton, no meu casamento. E aí eu digo assim, fecha os olhos e me fala, onde você aprendeu esse sentimento? Onde você viu ele pela primeira vez? Aí a pessoa fala, eu vi nos olhos da minha mãe. Eu vi na fala da minha mãe que repetiu o tempo inteiro. Eu não sou feliz no casamento. Eu não sou feliz no casamento. Só tem briga aqui, não tem paz nessa relação. Então, às vezes, quando você vai despertar para a repetição do padrão, já passou anos da sua vida. Por isso que eu convido todo mundo a fazer um processo de autoconhecimento. Sobretudo quando você chega ali na casa dos 30 anos. Por quê? Porque a virada dos 30 anos para frente é a virada que normalmente você se reencontra. Quando a gente tem 20 anos, 20 e poucos anos, a gente é muito imaturo ainda. Não consegue enxergar certas coisas. Apesar de já ter conhecido muita gente com 20 anos muito evoluída. Mas o que eu estou querendo dizer aqui para você é o seguinte. A carência paternal no relacionamento vai gerar um padrão de substituição de papéis. E quando você substitui o papel e você se torna filha do seu marido, a pergunta é: quem vai ser a esposa dessa relação? E é nesse momento que perde-se a conexão do relacionamento. É nesse momento que o homem perde interesse na mulher. Ou a mulher perde interesse no homem. Porque a mulher vai olhar e em algum momento não vai ver mais um homem, mas vai ver um pai. Tudo inconsciente. E a sensação, o sentimento que vem para você saber disso, você não vai simplesmente acordar um dia e vai dizer assim, eu vejo meu pai na minha frente. Não. Você vai olhar e vai dizer assim, poxa, eu não tenho mais atração pelo meu marido. Não tenho mais atração pela minha mulher. Alguma coisa se perdeu, sabe? Mas eu tenho atração por aquela pessoa lá de fora, aquele colega de trabalho, aquele colega da academia, aquela mulher lá que trabalha comigo lá na minha empresa. E aí você começa a sofrer, começa a chocar com teus valores, começa a vir ansiedade, começa a vir culpa, começa a vir perturbação emocional, porque você não entende esse sentimento. Mas por que isso acontece? Porque esse relacionamento, ele tem uma distorção. Existe uma posição errada nesse relacionamento. Isso nasceu da compensação que a mente tentou fazer para te salvar. Então eu queria que você entendesse e gravasse um CBM e guardasse um CBM no seu caderninho que diz assim, ó, a mente sempre vai buscar compensações até que o equilíbrio volte a ser estabelecido. A mente sempre vai buscar compensações e essas compensações serão necessárias para a sua sobrevivência. Então é natural que quando você começa a lidar com o jogo da vida, aconteça isso na sua vida. Se não acontecesse, você morreria, digamos assim, sem amor. Ninguém consegue sobreviver sem amor. Por isso que a mente faz isso. E o outro impacto vai ser na carreira. Então, olha, o relacionamento está ligado à carreira. É muito difícil você conseguir prosperar na sua carreira se tem perturbação na ordem de relacionamento. Se você... você pode dizer assim, poxa, Cleide, eu atendi aqui... Recentemente eu atendi uma pessoa no meu consultório, ela falou assim,
Mas eu não tenho perturbação. Eu estou progredindo na minha carreira. Mas eu não tenho perturbação no meu relacionamento, Cleiton. Tem nada a ver isso que você está falando aí. E aí eu perguntei para ela assim, ó. E você tem relacionamento? E ela disse, faz um bom tempo que eu estou sozinha. Só focada na carreira. Pois é. Porque muitas vezes a carreira é um vício emocional. A gente foca no trabalho, foca na carreira, para não ter que lidar com aquela dor associada àquilo que está por trás desse vício da carreira. Quantas pessoas já atendi que são viciadas em trabalho, que eu faço uma simples pergunta, por que você trabalha tanto? E a pessoa fala, não, porque eu quero mais dinheiro. Mais dinheiro quanto? A pessoa não sabe dizer. Se você tivesse todo o dinheiro do mundo, você trabalharia menos? Ah, não, Cleiton, é porque eu gosto, eu sou viciado em trabalho. E aí quando a gente pergunta, de onde vem isso? O que você está buscando de trabalhar tanto nesse nível? Aí a pessoa, estou buscando ser bem sucedido. Eu estou buscando reconhecimento. E essa busca e necessidade de ser reconhecido começa lá atrás, na carência paternal. Um padrão de carência paternal é a necessidade de ser vista ou visto como uma pessoa de sucesso para papai. É a pessoa, é o ser humano, é o adulto que carrega dentro do coração o desejo de ser visto como uma pessoa que tem ter o orgulho do pai dentro de si. Então, um dos padrões, um dos sintomas de carência paternal é uma pessoa que ela carrega uma autocobrança brutal para ser vista como uma pessoa de sucesso. E normalmente essa pessoa que ela quer ser vista como uma pessoa de sucesso, ela usa uma palavra, que é assim, ó, eu quero ser alguém. Eu não sou ninguém, Cleiton. Eu quero ser alguém. Eu falo, poxa, olha aí tuas conquistas aí, ó. Olha quantas conquistas. Ah, mas eu não sou ninguém. Ah, isso é meu, Cleiton. Isso é muito pouco. Então não importa o que a pessoa faça, ela sempre vai achar que ela não é ninguém, que os outros são melhores que ela. Isso vai gerando autocobrança, isso vai trazendo tristeza, angústia. Isso faz a pessoa se sentir inferior aos outros. Então perceba o impacto que a carência paternal traz para a carreira, para os pensamentos, para a vida emocional interior. Então, quando a gente fala em carreira também, outra consequência da carência paternal, da energia do masculino, é a dificuldade em galgar novos postos. Eu tenho uma empresa, Cleiton, eu faço 100 mil reais por ano e estou nesse platô há muito tempo. Ah, faço 500 mil reais por ano, estou nesse platô há muito tempo. Eu quero ir para um outro nível, quero ganhar mais, quero fazer mais. Esse outro nível exige de você uma energia, chamada energia do pai, energia do masculino, energia de ação, de implementação. Quanto maior o seu nível de ganho financeiro, deverá ser sua maior capacidade de ser uma pessoa confiante, resolver problemas, lidar com conflitos e aguentar carga aqui sobre si. Essa pessoa que ela tem carência paternal, quando ela recebe carga, o corpo sofre. Ela tem dor na lombar, ela tem dor na cervical, tem dor no pescoço, ela não dorme, pensamentos negativos, ela fica preocupada pensando lá na frente assim, ó, aquilo que ela tem que fazer. Então, a carreira, o papel da energia do pai na carreira é a propensão a progredir, a predisposição a galgar sempre o próximo nível. A pessoa está sempre crescendo ali, ó. Sempre crescendo. Financeiramente, sempre crescendo. Recebeu pressão, carga, ela sabe lidar. Destemida, audácia. É uma pessoa realizadora, é uma pessoa que evita realizar coisas, é uma pessoa procrastinadora. Quando a pessoa tem muitos medos, medo de mudar, medo do novo, dificuldade de chegar na reunião, se posicionar, dizer não, chamar as pessoas, olhar nos olhos e falar o que pensa. Tudo isso vem da falta de energia do papai dentro de si. Outra área que a carência paternal vai impactar, como eu falei agora há pouco, é o dinheiro. O dinheiro é a consequência de capacidade de ação, de realização, de resolver problemas, de dar conta de problemas, de carga, de estresse, normalmente. Se a pessoa não dá conta disso, dificilmente ela vai galgar novas responsabilidades. E ela fica paralisada ali dentro dela.
E olha que interessante. A gente falou muito sobre consequências de algumas áreas. Porém, existem situações específicas em que essa perda do amor do papai vai acontecer. Então, se você está aí me ouvindo, aí no Spotify, se você está me ouvindo aí ou me assistindo aí no YouTube, eu queria que você parasse para pensar agora se tudo isso está fazendo sentido para você. Está fazendo sentido para você? Aproveita que se você está no YouTube, escreve nos comentários aqui. Faz sentido, Cleito? Ou escreve nos comentários qual a parte da história que eu contei aqui, qual a parte aqui que se conectou com a tua história. Em que momento você, até agora, desse episódio de hoje, em que momento você olhou e disse assim, isso aqui acontece comigo. Poxa, Cleito, isso aqui acontece comigo. Coloca aqui embaixo nos comentários para eu saber. Então, olha que interessante. Eu falei no começo desse episódio aqui que existe algo que vai acontecer que vai, pum, romper o vínculo entre você e o seu pai. E alguns exemplos que eu vou trazer aqui são casos reais e casos que chegaram até mim e foram resolvidos ao longo dos últimos anos. E olha que interessante. Todas as vezes que isso acontecer, vai nascer uma emoção negativa. E normalmente em relação ao pai. E a primeira é separação. A perda da proteção de muitos adultos começam na separação dos pais. Então quer dizer que todo adulto, toda pessoa que passou por separação é uma pessoa que tem problema tem carência paternal ou tem baixa confiança? Não, não é toda pessoa. Porque cada pessoa, cada mente vai ter uma experiência diferente ou uma percepção diferente daquela experiência em relação a determinado evento. Então vai ter uma pessoa que vai passar por separação, mas vai se sentir protegida ali porque os pais conversaram, não houve tanto conflito assim, foi tudo muito bem conduzido, teve apoio. Porque a criança ela só precisa de uma coisa, ela quer saber se ela tem apoio, se os cuidadores estão tomando conta dela ali. Então uma simples conversa, dizer assim, filho, papai está indo embora, ou filha, mamãe está indo embora, mas você continua sendo minha filha, você continua sendo meu filho, eu vou estar sempre aqui, você sempre vai contar comigo. Às vezes isso não acontece, é briga pra lá, briga pra cá, briga, quando vê, o papai foi embora. E aí, qual é o sentimento que muitas pessoas carregam, qual é a raiz que essa pessoa carrega dentro dela? Carrega assim, ó. Meu pai nunca mais vai voltar aqui, nunca mais vai me ver. Poxa, meu pai nunca mais vai me ver. Que vazio, cadê meu pai? Então, a separação, a morte, ou seja, imagina uma criança que perdeu o pai. É um impacto brutal na mente. Impacto brutal. Tava vindo pra cá pra gravar esse episódio. E aí minha esposa tava comentando, a gente tava na academia, e aí comentando, tá na academia tem várias esteiras, aí ficam várias televisões de frente para as esteiras. E às vezes as televisões ficam passando notícia ruim, né? Pra variar. Tome notícia ruim. E aí a gente tá caminhando ali, ou correndo ali, 10 minutos na esteira. A quantidade de informação ruim que você recebe da televisão é brutal. E eu não corro em esteira, eu não gosto de correr em esteira. Mas eu fiquei pensando, cara, uma pessoa que tá todo dia ali, tá se exercitando para estar recebendo informação ali na mente negativa. E aí ela comentando, poxa, eu tava ali e não queria ver de repente uma notícia na tela assim, de um de uma pessoa, um homem que foi assassinado no meio da rua na frente do filho e da mulher. Aí eu fiquei pensando, caramba, imagina o impacto na mente desse filho ver o pai morrendo ali na frente dele. Então a morte às vezes ela vai acontecer ou na infância lá na infância no período da infância. Pode ser que seja doente, poxa, o papai está doente e a criança acompanhou todo aquele período de sofrimento do pai e aquilo vai instalando nela muitos medos, como o medo de perder pessoas que ama, como o medo de adoecer, como o medo de despedida, o medo de entrar em intimidade com pessoas. Então, tem uma consequência da carência paternal que eu não falei até agora, eu vou falar agora. Uma das consequências da carência paternal, que é muito comum, é a frieza. O que é a frieza, Cleito? É a dificuldade de você se entregar totalmente para uma relação. Então, é aquela pessoa que ela está com outra pessoa, mas ela é muito fria, parece um gelo. Quando você vai investigar a raiz que essa pessoa carrega, está lá a raiz da carência paternal, tem um pai frio também, gelado, frio, distante da mãe, distante dele.
Se eu não receber um padrão de contato, demonstração de amor, mas de rigidez, de agressividade, de brutalidade, de distanciamento, não tenho como passar isso para outras pessoas. No entanto, tem casos em que o pai amoroso, presente, em contato, mas essa criança perdeu o pai. Ou o pai se foi, separou e foi embora. Pode ser que para essa pessoa a raiz que no ensinamento dela foi medo de entrar em intimidade com outras pessoas e perder. É como se a mente criasse um padrão de proteção que diz assim, ó, não se entrega tanto, não se entrega porque depois você pode sofrer. Então a pessoa ela entra no relacionamento sempre com o pé atrás. Ela entra na relação e fica assim, ó, pé atrás, pensando, eu vou até aqui. E aí é aquela mulher que diz assim, poxa, meu marido é tão frio, eu faço tudo por ele, não demonstra amor. Ou aquele homem que faz assim, poxa, eu faço tudo pela minha mulher, mas ela é muito fria, não sei se ela tá gostando, se ela não tá gostando, eu não consigo decodificar as emoções dela, ela é muito fria. E a frieza é um padrão de uma pessoa que ela ama demais. Ama tanto que ela tem medo de demonstrar entrar em contato. E ela vai para outro extremo, que é assim, ó, a frieza. Então, se você tem um marido muito frio ou uma esposa muito fria, o que está por trás dessa frieza não é que ela não gosta de você, é que ela tem medo de se entregar para você. Ela tem medo de se entregar e sofrer. E provavelmente, se você for fazer perguntas a ela em relação à infância, você vai observar que ela pode ter perdido alguém que ela amava profundamente, ou ela pode ter passado por uma criação em que não houve demonstração de amor. Ou seja, a criança demonstra amor e leva um tapa na cara. A criança demonstra amor, leva um palavrão na cara, leva uma bronca na cara. Toda vez que ela demonstrou amor e foi agredida, ou foi humilhada, ou foi renegada, ela vai fincando ali no coração dela, na mente dela, raízes do medo de entrar em intimidade com pessoas que ela ama. Porque quando ela faz isso, ela sofre. Então a morte é uma raiz, digamos assim, de pessoas que sofrem de carência paternal. Pode ser. A rigidez, a violência, a brutalidade. Imagina um pai muito bruto. Poxa, Cleiton, meu pai batia demais em mim. Batia tanto. Entendi uma pessoa recentemente que ela chegou pra mim e falou assim: poxa, Cleiton, a infância dela, como era a infância dela? A queixa dela pra mim é assim, Cleiton, eu sou uma mulher que conseguiu conquistar várias coisas na minha vida, mas eu sinto dentro de mim que eu posso mais. E em algum momento eu perdi minha confiança. Em um momento perdi a confiança em mim mesmo. Comecei, passou num concurso, começou a estudar para outro, passou, e agora quer fazer uma ponta de carreira e vários medos despertaram. E quando ela me procurou, a gente foi buscar a causa. E qual era a causa dela? Um pai extremamente agressivo e brutal. Pai que batia nela por nada. Qualquer coisa que ela errasse, batia. E se não errasse, batia também se achasse que estava estressado e queria descarregar na criança. E aí ela foi carregando dentro dela a rejeição da agressividade. A rejeição da agressividade é dizer assim, eu não quero isso para minha vida. Aí eu me torno uma pessoa extremamente passiva ali, lenta, baixa energia de ação, com muitos medos. Então a violência e a rigidez. Como é que pode ser a rigidez também, Clay? A rigidez ela pode ser demonstrada também por meio do disciplinamento. Como assim o disciplinamento, Clay? Imagina um pai que era muito disciplinador da criança, ou do adolescente. É assim, tem que ser assado, tem horário, tem que acordar cedo, tem que estudar, tem que ir. Muito excessivo. O filho vai lá e diz, eu tirei 8. Você estuda para tirar 10. 8 é muito pouco para você. Pai, tirei 9. 9 é muito pouco. Pai, tirei 10. Pronto, fez nada mais do que sua obrigação. Caramba, então não está fazendo nada que eu não tenho um agrado dele. Eu sei que eu entendo que a intenção desse pai é eu preciso preparar meu filho sempre pro próximo nível, para ele não se acomodar. Mas para algumas mentes, a, a informação que recebe é tipo, não importa o que eu faça, eu não consigo chamar a atenção do meu pai não me ama. Eu queria passar no concurso, eu passei, eu queria ser bem sucedido nessa área, eu fui. Eu queria, meu pai queria que eu fosse tal coisa, eu fui tal coisa, e mesmo assim eu não tenho a atenção dele. Você é um adulto com um buraco chamado carência paternal,
e uma criança que está buscando o tempo todo a aceitação do papai. E essa aceitação não vai vir enquanto você não tratar. Então, o disciplinamento causa distanciamento por causa disso. Outra coisa, Cleito, que pode causar, que é normalmente, que é um padrão normal, o alcoolismo. Pessoas que passaram por alcoolismo na infância sabem o que eu estou falando. É um sofrimento brutal para uma família quando você tem um pai alcoólatra. Porque o alcoolismo é só a semente que vai brotar vários frutos ruins, como as brigas dentro de casa, brigas por falta de dinheiro, porque o dinheiro vai ser usado para comprar álcool, a violência, muitas vezes física. E enquanto o pai está alcoolizado, brigando, mal, está ali embriagado, desprotegido, o que vai ficando na mente da criança é que eu não posso contar com esse pai. Nesse momento, eu não posso contar. Eu posso perder o meu pai, que minha mãe vive dizendo que meu pai uma hora vai morrer por causa disso. Qualquer momento eu vou perder meu pai, vou perder meu pai, vou perder meu pai. E aí a pessoa começa a criar um medo muito grande de perder o pai e depois esse medo é transmutado em medo do abandono. Quando existe violência, aí você tem um medo da agressividade. Aí vai acontecer o que eu falei agora há pouco. Eu vou ser uma pessoa muito passiva, muito boazinha, porque eu teria agressividade em mim. Quando eu vejo brigas, eu me torno uma pessoa medrosa, com muito medo do conflito. Só em pensar em entrar em conflito com a pessoa, o coração começa a acelerar, a ansiedade vai lá pra cima, ataque cardíaco começa. Meu Deus, com falta de ar. Porque viveu muito isso na infância, muitas brigas em casa. Muitas brigas por causa de dinheiro, pegava dinheiro e usava para beber. E aí eu tenho um adulto muito escasso, com muitas brigas na casa dessa pessoa, muitas brigas com a própria esposa, com o próprio marido, quando o dinheiro falta. Ou muita ansiedade quando tem contas para pagar. Vai fazer algum movimento em que haja a possibilidade de perder dinheiro, a pessoa não dorme, a pessoa não fica em paz, a pessoa não consegue relaxar mais e fica naquela perturbação ali, daqui a pouco o corpo começa a dar sinais, sintomas físicos, emocionais, e a pessoa fica perturbada. Por quê? Porque a mente dessa pessoa diz assim, ó, a infância, quando o papai bebia, lembra do que acontecia com o dinheiro? Ele faltava. E lembra a dor que a gente sentia? Todas as vezes que houver a possibilidade de você fazer algo e perder dinheiro, eu vou tirar você dessa situação. Aí nasce padrões de autossabotagem, a pessoa que sabota o próprio progresso financeiro. Aí vai nascer crises de ansiedade ou alta ansiedade em situações que haja pressão financeira. Quantos empresários eu já atendi que estavam sofrendo de ansiedade por causa do dinheiro? E aí a pessoa fala assim, minha empresa está quebrando, Cleiton. Eu digo, não, sua empresa não está quebrando, você está quebrando antes da empresa. Quem quebra não é a empresa, é o dono. Enquanto o dono for forte, a empresa se mantém. A empresa pode estar devendo 300 mil reais, mas se você está forte mentalmente, você está resiliente, você está dominando por completo a sua mente e suas emoções, você é capaz de recuperar essa empresa a qualquer momento. Mas se você cair junto emocionalmente, se você entrar em ansiedade e permitir que a ansiedade domine você, aí a empresa vai junto. Porque você é o pilar da empresa, não o contrário. Então, o alcoolismo é algo que sempre estará por trás, em alguns casos, de medo de conflito, medo de dizer não, medo de faltar dinheiro e muitas situações de que a pessoa sente medo de adoecer, porque achava que o pai ia morrer, medo de perder os pais. Então, às vezes a pessoa é um adulto que tem medo de perder os pais, já saiu de casa, já tem filhos, já tem esposa e carrega esse medo o tempo inteiro. E às vezes a pessoa também, ela tem dentro dela uma coisa que é perigosa também, que é a assimilação do outro, é a repetição do padrão, a cópia, vou copiar aquele que me falta. Então, e aí como é que funciona isso, Cleiton? Essa é a situação em que o pai bebe, o filho também beberá. O filho passa a beber também. Como assim, Cleiton? É o seguinte, quando eu tenho ausência desse amor do papai, eu tenho um buraco chamado carência. Como eu tenho esse buraco, eu preciso compensar. Então, eu falei que a gente compensa por meio dos vícios emocionais. Um dos que eu citei é no relacionamento quando eu coloco outra pessoa no lugar.
Mas tem outros vícios. A necessidade de reconhecimento é um vício que vai me fazer trabalhar, feito um louco, um workaholic. Maconha é uma das drogas da carência emocional. Toda pessoa que é viciada em maconha, pelo menos as pessoas que eu já atendi, que queriam se libertar, ou alunos que queriam se libertar e entraram no método AQL, carregavam problemas com o pai. Não se sentiam amadas pelo pai. O pai foi muito rígido com essa pessoa, muito rigoroso, excluía, apoiava o filho, não apoiava ela, não apoiava ele, não se sentia pertencente à família. Tem alguma coisa que fazia essa relação com o pai não ser plena. E a pessoa entra em vício. E um deles é o álcool também. Então, olha só o que eu vou falar aqui. Às vezes o pai é alcoólatra e o filho sofre por causa do alcoolismo do pai. E quando eu não sinto o apoio de um pai forte, porque se o pai está bebendo, embriagado, você não vai sentir a figura de proteção. Você vai se sentir desprotegido, porque você é uma criança. Na época, você era uma criança na época. E aí eu olho para esse pai e digo assim, poxa, meu pai tá mal, quem vai me proteger? Desproteção, carência emocional. Ou eu não consigo ter contato com meu pai, porque meu pai só vive bebendo, brigando, estressado, por aí vai. Só que quando você vai para a história desse pai, você encontra um pai igualzinho ao que ele se tornou. E esse pai também sofre de carência emocional. E a compensação dele foi a bebida. E você vai notar que ele só bebia quando se sentia estressado, sob pressão, com problemas financeiros. Ele passa a beber nessa situação. E por que, Cleiton, a pessoa passa a beber quando está estressada, quando está com problemas financeiros, quando está amargurado, quando está se sentindo abandonado? Porque é nesse momento que a mente abre a desproteção. A pessoa precisa de apoio, mas ela não tem. Porque lembre do pilar da autoconfiança, mãe e pai. Um pilar mãe e um pilar pai. Não tenho pai. Quando eu estou sob pressão, eu fico com uma perninha só. E aí eu preciso compensar. E no estresse eu vou beber. E aí tem filhos que passam por isso, reclamam, sofreram ali na mão do pai, alcoólatra, e aí viram um adulto que também bebe. E repete o padrão. E os filhos dessa pessoa vão sofrer como ele sofreu na infância. Enquanto alguém dessa geração ou das próximas tratar a sua raiz emocional e recuperar a relação com o paterno, enquanto ninguém fizer isso, essa repetição continuará, de uma forma ou de outra. Por isso que é importante ficar atento. Em que nível eu estou repetindo os padrões negativos do meu pai? Em que nível eu faço isso? Às vezes é muito sutil. Ah, meu pai bebia, eu não bebo. Você não bebe, mas você é viciado em pornografia, você é viciado em jogo, você é viciado em redes sociais, você é viciado em trabalho, workaholic, chega não sei que hora da noite todo dia, você é viciado em anabolizante. Quantas pessoas? Eu já atendi pelo menos uns 3 ou 4 atletas de jiu-jitsu, crossfit, musculação, que tinha carência paternal, me procurou por um outro vício, anabolizante, tá lá, viciado em anabolizante. E esse vício, como anabolizante em ciclos, a pessoa, quando ela não estava com o corpo que ela desejava perfeito, ela sofria um absurdo, se sentia pequeno, um bosta. Ah, eu estou muito me sentindo inferior a todo mundo, porque eu saí uma gordurinha aqui, ou porque eu perdi um quilo de massa muscular. Então a pessoa começa uma autocobrança gigante em relação a isso. Por trás desse vício estava a carência paternal. O que eu quero que você entenda é o seguinte: o alcoolismo e outras situações que eu estou colocando aqui vai fazer o rompimento do vínculo. E aí a mente começa a criar padrões de compensações, de repetição de padrão para compensar essa falta, compensar essa ausência. A mente vai tentar fazer isso. Outras situações, por exemplo, um pai frio que não sabia demonstrar amor, como eu falei. Uma situação, por exemplo, que a mãe ficava criticando o pai para o filho. Sabe aquela situação que a mãe fica o tempo todo falando do pai? Seu pai isso, seu pai aquilo outro, seu pai isso, seu pai aquilo outro. Aí o filho passa a assimilar a dor da mãe. É a situação que o filho, ele pega a dor da mãe para si. E essa dor, normalmente, é a raiva. Então, a mãe tem raiva do pai porque ele traiu ela. A mãe tem raiva do pai porque ele não apoiava ela, porque ele bebia, ele jogava, porque ele era ausente,
que ele quebrava as coisas em casa, porque ele reclamava, falava palavrão com ela. E tome várias situações que a mãe tem raiva do pai dele ou dela. E aí o filho ou a filha toma a dor da mãe para si e passa a ter o mesmo sentimento que a mãe tinha, passa a assimilar esse sentimento para si e direciona ao pai. O que é que vai acontecer? Você vai guardar esse sentimento e reprimir dentro de você. Você vai entrar na zona da carência paternal e vai afastar o seu pai de você. E esse sentimento continua dentro de você. E às vezes você vai jogar esse sentimento para uma pessoa que não tem nada a ver. E normalmente, no caso das mulheres, quem é? O marido. Então a mulher começa a ter explosões de raiva em casa com o marido. Por quê? Porque como ela tem carência maternal, paternal, a mãe tinha raiva do pai, ela provavelmente colocou um homem no lugar de pai. E quando ele faz algo que na mente dela lembra o que o pai fazia com a mãe, ela explode de raiva, de maneira desproporcional. E essa explosão de raiva não seria para o marido, seria para o pai. Então a raiva, na verdade, está sendo expressa para uma pessoa que não tem nada a ver, para o inocente. Porque ao menor sinal de repetição de padrão, a pessoa desloca toda aquela raiva para o papai ou para o marido, que na verdade era a raiva que ela assimilou da mãe. Então essa raiva não pertence a você, pertence à sua mãe. As mães que fizeram isso com os filhos, de depositar todos os seus problemas com o pai para os filhos, vai fazer os filhos adoecerem. Vai ter filho que vai estar viciado em maconha, vai ter filho com problemas físicos, alergia, com problema muitas vezes problemas no corpo físico, problemas digestivos, muitas vezes com problemas para gerar filhos, mulher que não consegue engravidar, porque tenho raiva do meu pai, sofri muito na mão do meu pai, e aí a mente diz assim, então a gente não vai ter filho. Porque se a gente tiver filho, ele vai sofrer o que a gente sofreu. Aí bloqueia, começa a ter um problema para engravidar, cuja raiz é emocional. Você vai ter a desestabilização de toda a família. Vai ser filhos suprindo a necessidade da ausência do pai em relacionamentos abusivos. Aí a mãe olha assim, poxa, minha filha tem um relacionamento abusivo, eu queria ajudá-la. Mas imagina o que você falou do seu marido para ela. Ela só está tentando compensar o que você falou. Meu filho é um dominado pela mulher. Dominado, uma relação que essa mulher não é para ele. Uma mulher que vai destruir o meu filho. Mas o que você falou do seu pai, do seu marido para ele? Que hoje ele guarda a raiva do pai, ou não guarda a raiva, mas dentro do coração tem um sentimento de raiva inconsciente. Ele está só compensando. Então a pior coisa que uma mãe pode fazer é falar mal do pai para o filho. Porque a relação que você tem com o seu marido não tem nada, absolutamente nada a ver da relação que o filho tem com o pai, ou a filha tem com o pai. São coisas completamente diferentes. Mas na vida real, as pessoas fazem o quê? Elas misturam uma coisa com a outra. Então, quanto mais a mãe diz, não seja como seu pai, mais esse filho vai se tornar igual. Por que vai se tornar igual? Porque se eu digo não seja como ele, eu tiro ele do coração. E aí a melhor forma da mente compensar isso é repetindo o padrão daquele que você diz que não serve. E por que a mente faz isso? Por dois motivos. Primeiro, porque a gente chama de lealdade. Lealdade do sistema familiar. Lealdade é: minha mãe diz para não ser como meu pai, para eu me afastar do meu pai. Mas eu não posso fazer isso, que ele é o meu pai. Inconscientemente eu vou trazê-lo para mim, sem ela saber. Eu trago como? Repetindo os comportamentos dele. Segunda situação. Toda vez que você fala não seja como ele, a mente vai precisar copiar os padrões para poder não ser como. É como se fosse assim, ó. Chegasse para você e falasse assim, ó: olha, eu queria que você pintasse esse quadro aqui, tá? Mas eu queria que você pintasse, mas pintasse de forma diferente desse aqui, que não fosse como esse quadro. O que é que você vai fazer? É prestar atenção nesse quadro aqui para não pintar igual. E quando eu presto atenção nesse quadro, eu estou copiando o quadro da minha mente. É assim que a mente faz quando você diz não seja como seu pai. Não seja como seu pai. Eu vou copiar aqui como é meu pai, exatamente o comportamento do jeito dele, e aí eu me torno igual. A pior coisa que a mãe pode fazer é isso. Pai agressivo, como eu disse aqui, abusador. Imagina uma mulher ou um homem que foi abusado pelo próprio pai. Vai fazer você se afastar e retirar do seu coração.
O pai que é frio, já falei aqui. Quem nunca teve pai? Poxa, Cleiton, eu não sei nem quem é meu pai. Essa carência é mais brutal ainda, que é de nascença. Aquela carência que já nasceu sem a ausência do pai. Mas existe sim formas de resolver isso. Perdi meu pai, tem como resolver? Tem. Perdi meu pai. Eu nunca conheci meu pai, tem como resolver isso? Tem. Existem várias técnicas para isso. E muitos alunos do AQL, por exemplo, que me procuram, chegavam com esse questionamento antes de entrar. Poxa, Cleiton, tem como resolver isso? Tem. Porque nossa imaginação, o que a gente imaginar, para a mente é como se estivesse acontecendo de novo. Então, existem várias técnicas que trabalham dentro da mente subconsciente para trabalhar esse amor de que você nem conheceu. Tem como fazer? Tem como fazer. Situações em que o pai nunca dava apoio. Poxa, meu pai nunca me deu apoio. Isso é muito ruim, sabe? Porque você cresce com aquela sensação de que você não tem apoio. Apesar de você ser um adulto, você muitas vezes age como se fosse uma criança desprotegida. Porque carrega desde a infância aquela coisa. Meu pai não deu apoio. Por outro lado, na cabeça do pai é assim: eu não dou apoio para ela aprender a se virar na vida, para ele aprender a se virar na vida. E tem uma pior situação, que é quando o pai não aceita o filho. Quando o pai não aceita o filho como ele é. Quando o pai não aceita o filho como ele é, duas coisas vão acontecer. A primeira, ele vai a todo custo tentar moldar o filho à mente dele. Vai querer que o filho seja como ele. E quanto mais ele tenta fazer com que o filho seja como ele, mais raiva o filho sente. Quanto mais raiva ele sente inconsciente, mais isso afasta ele do filho. E aí, para manter ele junto e ele se transformar em quem ele quer, ele começa a ser bruto, ser grosso, ser frio. E esse filho vai se adaptando. E vai sofrendo também. Eu lembro que eu atendi uma mãe que ela marcou comigo uma consulta porque ela fez o seguinte, ela pensou assim, eu mostrei o AQL ao meu filho Cleiton. Eu comprei 2 acessos para ele acessar lá e ele não acessou. Eu mostrei do rede social lá pra ele, olhou um vídeo hoje e disse assim, caramba, ele tá falando o que eu tô sentindo, Cleiton. Ele tá falando o que eu tô sentindo, mãe. É exatamente o que eu tô sentindo, é isso. Mas ele não conseguiu, continuou te acompanhando. Só que eu tô sofrendo um absurdo com isso. E eu vim aqui pra você me ajudar, porque eu não tô aguentando mais. E eu disse, o que que tá acontecendo? Imagina um homem, adulto, bem-sucedido, médico, viciado em cocaína. Tentou suicídio, pular da janela do apartamento, viciado em cocaína, problemas de relacionamento, cheio de problemas, problema com dinheiro. E aí, quando ela me falou isso, a primeira pergunta que eu fiz foi o seguinte: mudou de curso várias vezes, fez um curso, acabou, fez outro, fez outro. Eu já vi um padrão: necessidade de ser alguém. Segundo padrão: não ter clareza do que quer. Terceiro padrão: vício emocional, cocaína. Quarto padrão: perda de sentido do rumo da vida. Eu perguntei como é a relação dele com você. Ah, sempre foi boa, sempre foi amorosa e por aí vai. E com o pai? O pai foi brutal, Cleito. Violência em cima de violência. Meu marido era extremamente grosso com ele desde pequeno e começou a contar vários episódios de brutalidade. Episódio que o menino apertava a mão tocava a mão na tomada e a criança toma choque e aí o pai reclamava e ele muito danado. E danado aqui é um menino virado, ou seja, menino muito traquina, treloso. E aí tocava a mão na tomada e choque. Aí o pai chegou lá e eu já disse pra você não tocar na tomada. E aí segurou na mão da criança. E ele mesmo colocou a mão na tomada pra fazer a criança tomar um choque de verdade e nunca mais tocar. Disse, meu Deus, que brutalidade. Situações em que o menino tirava uma nota ruim ou recebia uma reclamação na escola, ele voltava na escola e espancava o menino na frente dos amigos. E toda essa violência, esse espancamento, foi cravando dentro dele uma ausência de amor paternal. Isso foi destruindo a vida desse homem. Foi destruindo a vida desse adulto. E aí ele foi começando as compensações. E ela disse assim, poxa, Cleiton,
o Raquel, ele me transformou minha vida. Ele poderia ajudar o meu filho. O que é que eu faço para que ele possa ser ajudado por você? Porque ele não quer ajuda. Ele não quer ajuda. Ele diz que não tem jeito para ele. E eu falei para ela assim, ó, não tem como você ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Essa é a parte mais difícil do processo de mudança pessoal. Você não tem como ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. A única coisa que você pode fazer é dar um direcionamento. Olha, essa pessoa me ajudou, essa pessoa pode te ajudar, mas não tem como ela se ajudar se ela não quiser. Eu lembro de outra história também, recente, uma pessoa me ligou, e na verdade ligou para minha assistente, depois eu tive acesso à pessoa, ela me ligou para contar um caso específico. Senhora, eu tenho uma pessoa, um menino muito talentoso, um menino inteligente, um menino bonito, que tá cheio de problemas. Tentou matar a professora, um menino de 13 anos, tentou matar a professora na escola. Levou uma faca. Roubou a avó, escondido, levou o dinheiro dela. Os pais dormem em casa e portas fechadas porque tem medo do menino acordar no meio da noite e matar eles. O menino quebra as coisas dentro de casa, viciado em aquelas drogas da noitada. Aquelas drogas da noitada da galera, né, de êxtase. Aquelas drogas sintéticas. Bebe, briga, violento, tudo ele responde com violência. E aí, de novo, a pergunta que não quer calar. Me conta um pouco da história dele com o pai. E é uma história brutal de violência. Ele disse, olha, Cleiton, já teve situações de ele apanhar tanto, mas tanto que os vizinhos tiveram que chamar a PM para entrar lá no apartamento. E quando entraram, o menino estava todo urinado. Se mijou completamente. De tanto que ele apanhava, de tanta dor que ele sentiu. Situações em que ele dizia para o menino tinha que estudar, não podia pegar no celular. Ele pegava o celular, estourava o celular no chão quando o menino desobedecia. Situações do tipo, desde quando ele nasceu, o pai ficou com a mãe por causa da gravidez. E passa isso na cara até hoje. Por que você que se engravidou? Por que você que se engravidou? Ou seja, esse menino já carrega o abandono desde a infância. Tudo isso foi somando na mente dele e cravando raízes da carência paternal. Qual é a principal característica, Cleito, da carência paternal nessa situação? A raiva. A raiva é a outra face do amor. Todas as vezes que uma pessoa não se sente amada ou amada como gostaria, ela vai sentir raiva daquela pessoa. Então, aqueles garotos, aquelas garotas muito problemáticas, aqueles meninos problemáticos, quando você vai investigar a relação com o papai, tem problema. Menino muito violento, na verdade está expulsando a raiva que sente do pai porque não ama ele como ele queria. Meu pai só me bate. Eu queria que ele me amasse, que ele me abraçasse, que ele me beijasse. Ele só me bate. Ou só me dá indiferença. Muitas vezes, a agressão física vem de uma outra forma, até mais brutal, que é a indiferença. É o olhar de um adulto de distanciamento e indiferença. É muitas vezes, pessoas que eu já atendi que diziam assim, Cleiton, eu lembro da minha infância, quando meu pai chegava para pagar a pensão e olhava para mim como se fosse um estranho, Cleiton. Como se fosse um peso na vida dele. Como se fosse uma despesa que ele quer se libertar, que ele quer se livrar. Aquilo me machucava tanto. E eu era só uma criança. A criança, ela consegue perceber o olhar da indiferença. A criança consegue perceber o olhar do distanciamento. E quando existe esse olhar, a criança vai fincando dentro dela. Ele não me ama. Meu pai não me ama. Como eu gostaria. E aí eu sinto raiva. E essa raiva eu vou descontar nos outros, no vizinho, no trânsito, no colégio, no trabalho. Então vira uma pessoa explosiva, uma pessoa raivosa. E tem ataques de raiva. E vai descontar em pessoas que não tem nada a ver. Daí o tamanho da violência que a gente experimenta na sociedade, violência gratuita contra inocentes, que muitas vezes a causa do agressor está na relação com o pai.
Se você for pegar pesquisas em relação a homens que estão presos, cumprindo pena, você vai observar que, estatisticamente, a grande maioria não teve pai, ou teve um pai ausente, ou teve uma relação de violência com o pai, ou tinha um pai que era violento com a mãe. Ou seja, ele não teve a figura paterna adequadamente dentro dela. Então cresceu com revolta, cresceu sem limites, cresceu sem a figura de proteção, e aí se envolve com vícios, com a inimizade, com amizades destrutivas. Às vezes o vício do filho para suprir a ausência do pai são os amigos errados. Vai se envolver com aquele amigo mais velho que vai figurar como se fosse o pai dele, que vai colocar ele nas drogas, nos vícios, na jogatina, na pornografia, na promiscuidade. E a mãe olha e diz assim: poxa, meu filho tá andando com gente errada, não sei por que ele anda com fulano. Porque pra cabeça, pra mente dessa pessoa, ele é o meu protetor. Então, pra gente fechar aqui esse podcast, eu queria que você entendesse o seguinte: a figura do pai, quando ela não é restabelecida dentro do seu coração, vai te trazer um prejuízo brutal. Não só ansiedade, angústia, sofrimento emocional, crise de pânico, mas vai paralisar a sua carreira, vai paralisar a sua vida financeira, vai desconfigurar o seu relacionamento. O seu relacionamento pode terminar, inclusive, por isso. Você vai ficar com vícios que provavelmente estão destruindo a sua vida hoje. E é possível você vencer essa raiz. É possível você tratá-la. Existem formas de fazer isso. Você precisa fazer um processo de autoconhecimento. Você precisa buscar formas de trabalhar isso. Sem recuperar o amor do seu pai dentro de você, dificilmente você vai sentir uma pessoa bem-sucedida e em paz. Porque eu já atendi pessoas bem-sucedidas que não têm paz. Ou pessoas que têm paz, mas não são bem-sucedidas. Ou pessoas que têm é bem-sucedida profissionalmente, mas carrega vícios que estão destruindo a família hoje. Estão destruindo o próprio casamento ou a própria saúde pessoal. É necessário ter o equilíbrio entre papai e entre mamãe. E se você tá no YouTube me assistindo e isso está fazendo sentido para você, eu queria que você colocasse nos comentários qual a parte da história que você se conectou. Qual a parte da história que tocou o seu coração? O processo de... Eu lembro que uma das coisas que eu tive que resolver com o meu pai quando eu tive síndrome do pânico foi que eu acreditava que meu pai não me amava. O jeito dele, meu pai era mais frio, mais fechadão. Eu não conhecia a história real do meu pai, da infância, como era a relação do pai com o meu avô, né, com o pai dele. Eu sempre dizia: poxa, por que meu pai é tão frio comigo? Por que meu pai é tão duro comigo? Por mais que eu faça, eu procuro agradá-lo, procuro ser uma pessoa, fazer o que ele quer. Poxa, quero que você passasse no concurso, eu passei em vários. Mesmo passando em vários concursos, que era o que ele queria pra mim, eu carregava um vazio dentro de mim. Carregava a necessidade de provar meu valor, a necessidade de ser reconhecido, ser visto. E quando eu tive crises de pânico, quando eu fui diagnosticado com síndrome do pânico há 12 anos atrás, e decidi me libertar do pânico sem remédios, por meio de uma jornada de autoconhecimento, de desenvolvimento de novas habilidades emocionais, por meio de técnicas de terapias breves. Foi um combo de coisas que me reconstruíram. O autoconhecimento foi o pilar central. Lia muitos livros, buscava cursos de autoconhecimento, fui me reconstruindo. Nesse processo de reconstrução, eu lembrei de uma coisa e tomei consciência de uma coisa que sempre esteve lá, mas eu não via, porque eu não tinha autoconhecimento para isso. Toda vez que meu pai bebia, eu sentia uma raiva gigantesca. Eu lembro que eu estava uma vez no Natal e eu estava acabando de conhecer minha esposa, né? E estava com ela, a gente namorava ainda. Eu levei ela pro Natal e meu pai começou a conversar com ela. Conversar, falar da vida dele e tal. Achei bacana aquilo e aí, de repente, ele começou a beber. Quando ele começou a beber, eu comecei a sentir em mim uma raiva gigante. Só que na época eu era tão inconsciente. Eu estava no nível guti-guti de desenvolvimento emocional que eu não conseguia entender o que eu sentia. Isso é um primeiro sintoma de que você é uma pessoa com baixo nível de autoconhecimento. Não consegue entender o que você sente. E aí eu cheguei pra ela e disse: bora embora. Peguei e a gente foi embora. E meu pai ficou lá
No dia do aniversário dele, meu pai faz aniversário de Natal. Quando eu cheguei em casa, eu senti uma culpa terrível. Uma culpa terrível. Porque eu tinha deixado meu pai lá e ele estava todo feliz conversando com ela. Eu tinha vindo para casa. E olha que interessante. Esse sentimento, ele sempre esteve presente na minha vida. Quando meu pai bebia, eu tinha raiva, depois sentia culpa. Quando meu pai bebia, eu ficava frio com ele, depois me sentia culpado porque eu fui frio com ele. Só que eu me sentia, não me sentia mal porque ele era frio comigo. E olha que interessante, eu começava a fazer com ele o que ele fazia comigo sem perceber. Só que em nenhum momento eu parava para pensar assim, ó, o que meu pai viveu? Que eu não sei. Será que se eu tivesse tido a vida dele, a relação que ele teve com o pai dele, eu teria sido diferente? E aí eu lembro que um belo dia, eu refletindo sobre isso, eu estava assistindo um filme. Um filme, até acho que foi a história de Aldo. Tava assistindo um filme lá, a história de Aldo, e tem uma parte que ele tá no hospital, o pai dele adoeceu, o pai dele bebia também, e aí tava lá, doente, e ele ia pra uma luta. E aí, não lembro exatamente se ele desistiu da luta, ou foi antes da luta, mas teve uma cena específica lá que ele tava com o pai, e o pai morre, mas não morre no hospital doente. E naquele dia, ele pegou o pai dele na sarjeta ali, tinha pego o pai dele na sarjeta, ou seja, tava ali no chão de acho que um banheiro público, alguma coisa assim, levou para o hospital. E nessa cena ele tava pensando a dor que ele sentia, que ele sentiria se o pai dele morresse e não pudesse ver o sucesso dele. E aí ele ressignificou toda a relação com o pai dele ali. Aí naquele momento eu pensei assim, caramba, se eu perdesse meu pai hoje, toda a culpa que eu sinto pela forma que eu tratei ele quando ele bebeu, eu ia ter que carregar isso pro resto da vida. E aquilo me trouxe um sentimento brutal ali. E aí eu comecei a pensar o seguinte, voltando no tempo, quando meu pai me teve, ele tinha perdido o pai dele, estava com a mãe doente, acho que a mãe dele estava doente já, e ele veio do interior para morar na capital. Uma vida simples, para viver no meio da cidade, morava de favor na casa de um primo, foi estudar para concurso, conseguiu passar em vários concursos, depois conheceu minha mãe, estava numa situação difícil na época, financeira, começou a se restabelecer quando eu fiz o concurso, e aí eu nasci, fui o segundo filho. Eu pensei o seguinte, na idade do meu pai eu nem sonhava em ter filhos. E se eu estivesse na situação dele, eu não teria a coragem e a decisão de ter um filho. Eu pensei, meu Deus, eu não existiria se eu estivesse no lugar do meu pai. Quando eu me dei conta que eu não existiria se eu estivesse na mente dele, na época, nas condições dele, eu comecei a chorar. Brutalmente nesse dia. Metade das minhas crises de pânico foram embora ali. Das minhas crises de pânico, metade era culpa, metade era falta e necessidade de amor não atendido. Começou a ir embora aquilo. Aquele filme despertou na minha mente algo que estava querendo vir à tona. E aí eu ressignifiquei ali naquele momento a forma como eu enxergava ele. Eu passei a aceitar ele como ele era e como ele é. E aí eu comecei a perceber que quando a gente está na cadeira do julgador, julgando nossos pais, ou nosso pai especificamente, segundo a nossa visão hoje, é muito, muito injusto isso. Porque cada geração recebeu da geração anterior alguma coisa. Você hoje está num momento da vida que você pode estar sentado aí, ou dirigindo, e me escutando agora, recebendo conteúdo de qualidade, um conteúdo profundo e gratuito, e está aprendendo muitas coisas que outras gerações não podiam aprender da forma que você está aprendendo hoje. Milhares de conhecimentos, experiência de vida, experiência de profissional, reunidos aqui em pouco mais de 1h30 de conteúdo. As gerações antigas tinham que ir para a biblioteca e ler várias outras coisas e conversar com várias pessoas para ter um pouco de acesso a experiências como essa. Você tem acesso agora. O que eu aprendi
quando eu passei a ajudar outras pessoas que sofrem de carência paternal, que a pior posição é a posição do julgador. Que a posição do julgador é a posição de Deus, não é a nossa posição. E mesmo Deus perdoa a gente, vai perdoar você pelos seus erros. Imagina você perdoar o seu pai. Muitas pessoas falam assim, eu não consigo perdoar meu pai, mas quando erram, buscam o perdão de Deus. E aí eu digo, você quer ser perdoado, mas você não quer perdoar. Muitas pessoas que carregam essa carência paternal, na verdade, elas carregam porque não aceitam o pai que teve. E o processo da aceitação é um processo, não é no dia para a noite. Mas é o primeiro passo para você recuperar essa relação. Aceitar aquilo que você viveu. Aceitar a sua história como ela foi. Porque na sua história tem a sua maior força. Talvez você tenha sido abandonado, talvez você tenha sido esquecido por ele, talvez ele te machucou fisicamente, talvez a rigidez foi excessiva, talvez ele tentou te disciplinar de maneira muito excessiva. Eu não sei qual é a tua história, mas eu sei que todo pai está buscando ali, de alguma forma, ver o filho feliz. Meu pai era muito disciplinador, muito rígido, mas ele estava tentando me preparar para a vida. Hoje eu entendo isso, me preparar para a vida real. Quando eu saía muitas vezes para a faculdade, meu pai tinha um carro, na época um golzinho, chovendo, eu pegava 6 ônibus para ir para estágio, para ir para a faculdade, e ele não deixava eu pegar no carro. E ele falava assim, ó, você só vai pegar no carro quando você puder colocar gasolina e bancar um possível prejuízo a outras pessoas. Eu achava aquilo ali tão injusto, tão injusto, eu tinha tanta raiva dele na época, quando ele fazia isso, tanta raiva. E quanto mais raiva eu tinha dele, mais eu estudava. E aí eu fui passei na Universidade Federal, passei meu primeiro concurso, comprei meu primeiro carro, evoluiu um absurdo. Ao ponto de, aos 23 anos de idade, 23 para 24, já era servidor da Receita Federal, já tinha um carro próprio, já tinha... Estava começando tinha acabado de comprar um apartamento para mim na planta, ou seja, eu cheguei muito rápido onde eu queria, impulsionado pela necessidade de provar o meu valor para o meu pai e pela raiva do que ele fazia. Só olha que interessante, essa dor ficou em mim. Quando as crises de pânico explodiram, que eu achei que era uma doença, mas na verdade não era, na verdade são emoções que eu reprimi a vida inteira, e eu tratei a causa dessas emoções, e as crises se foram, eu comecei o processo de ressignificação, de reconstrução do meu pai dentro de mim, da aceitação de quem ele é, do que ele me deu de presente na vida. Eu comecei a lembrar das pessoas que não tinham pai. Poxa, imagina uma pessoa que não tem pai, é muito pior. Poxa, imagina se ele fosse extremamente bonzinho comigo, me desse tudo que eu queria. Será que eu seria o homem que eu sou hoje? Será que eu teria estudado com o mesmo afinco se ele me desse o carro para eu comprar o meu primeiro carro? Quando ele dizia assim, não vou dar o carro até você poder pagar o combustível, ele dizia assim, ah é? Tá certo, eu vou pagar esse negócio. Mas você vai ver. Só que isso me causava autocobrança também muito grande e ansiedade. Mas era necessário eu passar por esse processo para me tornar quem eu me tornei e para depois ter que tratar essas feridas. Por que eu estou contando essa história? Porque eu demorei anos para entender isso. Talvez você possa entender isso agora, hoje, nesse momento. Talvez você possa pegar o seu telefone agora, ligar para o seu pai. Talvez você possa escrever uma carta, se ele já se foi, endereçada a ele, onde ele estiver, como se ele estivesse na sua frente. Talvez você possa realmente compreender que na posição de julgador, você está numa posição errada. Essa não é a sua posição, essa é a posição de Deus. E até Deus perdoa os nossos erros. Imagina você. Esse foi o nosso episódio do podcast Brutalmente, a carência paternal, suas consequências, o passo a passo e os primeiros passos, na verdade, para você se libertar. Espero que você tenha gostado. E se você não está inscrito no meu canal, aproveita e se inscreve no canal aqui do podcast Brutalmente. Se você não me segue no Instagram, vai no meu Instagram agora, me segue. Manda um direct para mim, me diz o que você achou desse episódio. Coloca nos comentários aqui embaixo a parte da história que você se conectou, o que você quer que eu traga de temas para os próximos episódios. E aqui embaixo também, eu vou deixar um link, se você quiser ser o meu aluno no método AQL. O método AQL você vai aprender a trabalhar essas raízes em relação ao pai, a reconstruir a relação do seu pai dentro de você. É um método, é um programa em que mais de 5.000 alunos já passaram, já foram resgatados, grande parte deles
tiver algum tipo de problema com o pai, se você quiser, se meu próximo aluno, tem um link aqui embaixo para você entrar para a fila de espera. Nesse momento a gente está com as turmas lotadas, mas a gente tem uma fila de espera, entra na fila de espera. Quando abrir vagas para a próxima turma, você será avisado. Grande abraço, fique com Deus e até nosso próximo encontro.